Quando autoriza o árbitro, começou o jogo, bola rolando no Morumbis. É São Paulo e Grêmio, bola rolando. Bagé trocou o dia e foi pra domingo aí, né? Domingo que horas? 5h30, né? 5h30 da tarde. É, alteração aí, né? Alteração, bora, né? Vamos pro jogo. Bom, aqui bola rolando já com o Grêmio. A bola tá com o Everton, já faz o lançamento. Bola lá do lado esquerdo, de cabeça, conseguiu cutucar a equipe do São Paulo. Voltou pro Arthur, a bola volta pro Francis Amusa. Lá. E a bola agora com o São Paulo. Olha o lançamento, a bola pegou, no Atés vai fazer, ficou livre. Ele tá marcando pênalti. Pênalti do Everton. Pênalti do Everton. Pênalti pra cima do Danielzinho. Tem cartão amarelo pro alto. O jogador do São Paulo dá um drible de cabeça do goleiro do Grêmio, não sei se ele deixa o pé, cai na área o jogador da equipe do São Paulo, e aí está marcado o pênalti, não hesitou o árbitro da partida, é pênalti para a equipe da casa, não tem impedimento na jogada, pênalti em cima do Danielzinho aí, Picão. Olha, Tchalinho, eu não achei nada, tá? Só se foi algo muito no detalhe, me parece que o jogador viu que não ia chegar na bola e desistiu do lance, mas não achei nada, tá? Olha, que coisa mandrake. Muito mandrake, né? Porque o jogador de São Paulo, a bola bate na cabeça dele, ele nem sabe onde é que tá a bola. E o Everton chega... Olha, o Everton chega com o braço aberto, tá, Charlie? Tu tá vendo o lance aí. Mas, cara, será que foi pra tanto? Eu não vejo o impacto, sabe? Vejo ele com o braço aberto. Agora a chupada de bola do Wagner Leonardo, tá? Que vem fazendo um bom jogo. Mas quando ele tenta arrancar, o jogador do São Paulo já estava às costas dele. É uma reação, um efeito dominó assim, né, Charlie? Porque o Caleri está sendo marcado pelo Wagner Leonardo e ele anda um pouquinho para frente. O Noriega andou um pouco para frente, ele andou um pouquinho para frente para marcar o passe. E nisso o Danielzinho atacou e aí, como disse o Bagé, nas costas do Wagner Leonardo. Então teve o Noriega que andou para frente, o Caleri andou um pouquinho, o Wagner teve que andar e o Danielzinho inteligente atacou as costas da defesa. Esses dias o Rogério Ceni, ele diz, né, que lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro, meio pênalti vira pênalti. Então, nessa esteira aí, tem que... Eu não tô convencido, tá? Podem discordar, enfim, contra o Grêmio, né? Mas não fiquei convencido do pênalti. Não vai no VAR, tá, Tchani? Tá bem confirmado. Aí. Vai pra cobrança é o Lucas, tá? Tá posicionado pra cobrança. Quem sabe o Everton pra pegar o primeiro dele, hein? Quem sabe o Everton pra pegar o primeiro dele. 23 minutos no Morumbis, é pênalti marcado, grande novidade, né? Nossa, pênalti pro São Paulo. Vai agora o Lucas pra cobrança. Atenção, vai pra bola, Lucas, perna direita! E gol do São Paulo! O Everton tocou na bola, foi chorado, a bola foi no cantinho direito, o São Paulo abre o placar, o Everton caiu certinho, tocou na bola, chorado, mas faz o primeiro gol aos 23 minutos, sai na frente o São Paulo no Morumbis, Lucas tá marcando o gol de pênalti aí, Picão. A mão firme que ele deixou ali no Danielzinho, até acho que não foi pênalti, se ele coloca ela um pouco mais firme na bola, ele tinha pego, foi muito bem o Everton no lance, mas aí a bola pegou no braço dele, no canto direito, ela entrou choradinha, de forma melancólica no canto, ainda bateu na trave, gol do Lucas, é São Paulo 1-0 no pênalti Mandrake, Bagé. É, um pênalti Mandrake, o Everton é muito pegador de pênaltis, né? Ele consegue tocar na bola, mas a bola foi muito bem no canto. O Grêmio agora tem um problema, né? Porque toma um gol num pênalti Mandrake, um pênalti no mínimo discutível, só que já não vinha bem no jogo em relação ao adversário, né? O São Paulo tinha um certo domínio e agora, naturalmente, São Paulo vai crescer porque o Grêmio é obrigado a se mexer, o Felipe Machado. Nada que a gente já não tenha avisado, né, Bagé? Porque o São Paulo certamente tentaria utilizar essa entrelinha do Grêmio, as costas do volante. Dessa vez a bola nem precisou chegar ali. Foi só o Noriega andar um pouquinho pra frente, o Caleri andar, que o Wagner teve que sair da linha defensiva. O Balbuena até tentou andar um pouquinho pra frente para deixar o Danielzinho impedido, mas tem muito mérito da equipe do São Paulo, que é dominante no jogo do primeiro até o minuto 25. Terminou. Fim de papo no primeiro tempo. Intervalo de partida, São Paulo 1, Grêmio 0. Gente, o Grêmio não chutou uma bola a gol. Foram jogados 51 minutos, os 45 regulamentares e mais 6 de acréscimo. O Grêmio não conseguiu chutar uma bola a gol. O São Paulo ganha de 1-0 e fez aqui, pela minha anotação, aos 23, um pênalti até contestável. Mas o Grêmio não está perdendo porque o juiz está prejudicando o Grêmio. Não. É um pênalti contestável, mas não é de todo mal, não. O que é de todo mal é o que fez o Luiz Castro nessa primeira etapa.
Imaginemos, vamos pôr um exercício de imaginação aqui. Imaginemos que fosse Mano Menezes, o treinador. Vamos pensar que fosse o Quinteiros, que fosse até o próprio Renato. Nós estaríamos enlouquecidos. O Luiz Castro, o que ele fez nesse primeiro tempo do Grêmio, eu vou começar pela substituição. Aliás, pela escalação, né, para ter uma ordem cronológica. Quando ele escala o time, vê que novidade. Começa com o Edenilson. Sim, porque o William não pode jogar. O William não pode jogar no Grêmio. O William vai poder daqui a pouco jogar em qualquer outro time do Brasil, mas no Grêmio ele está proibido de jogar. Porque o Luiz Castro decidiu que ele não vai jogar. E aí começa com o Edenilson. E vejam que novidade. Não deu certo. Vejam vocês. Escolhe o Edenilson e esperava que pudesse dar certo. Não deu certo. Aí com 39 minutos do primeiro tempo, sabe o que o Luiz Castro fez? Tirou o Edenilson e botou o William. Eu até anotei aqui, 39 minutos. Já que ele fez errado, ele que esperasse um intervalo. O que a gente está presenciando no Morumbi, nesse primeiro tempo, é o São Paulo treinar contra o Grêmio. E olha que a gente não aponta o São Paulo como super time, porque não é super time. O Grêmio não tem estrutura tática, e eu sei que isso demora a acontecer. Mas isso demora a acontecer quando? Quando tu tem um novo treinador, que é o caso do Luiz Castro, e que ele põe uma coisa na cabeça. Eu vou colocar a minha cara nesse time, não me interessa se a torcida vai reclamar, se o Bagé vai berrar, não me interessa. Eu vou botar essa estrutura goela abaixo desses caras aí. Me contrataram, deram 2 anos de contrato, eu vou fazer o que eu quero. É mais ou menos isso que está acontecendo. Porque hoje o Grêmio está perdido. O Noriega, ele está se distribuindo entre primeiro, segundo e terceiro homem. Porque é natural que quando o Grêmio não tem a bola, o Arthur vai ter que correr que nem um maluco. E quando o Grêmio tem a bola, o Arthur sempre vai ser marcado. Porque é natural, tu vai tentar matar essa jogada do, entre aspas, o criativo do meio campo. E como ele começou com o Edenilson, eu costumo dizer que o Edenilson não nasceu para ser feliz. Porque o Edenilson, ele não consegue desempenhar nada que tu pedir para ele. Nada. E aí no pré-jogo a gente tentava compreender o porquê da escalação do Edenilson e eu dizia, mas cara, como assim tu vai tentar neutralizar o São Paulo, potencializando marcação com o Edenilson, se o Edenilson nunca foi um grande marcador? E o Edenilson nos jogos, ele é apático. O jogo contra o Fluminense lá no Maracanã, um dos gols do Fluminense, ele fica olhando o jogador aproveitar um rebote na frente da área, ele marcou o cara com os olhos. Então de onde é que virou bom marcador o Edenilson? Mas aí para os críticos é um prato cheio, porque agora coloca o William, as coisas não dão certo, daqui a pouco vai vir. Igual a estatística do Diogo Rossi me mostrou só, mas o William é um dos que mais joga. Pois é, mas em que contexto que ele é um dos que mais joga? Por que não pode começar o William? Para que a gente tenha definitivamente a chance de colocar a culpa no William, então. Não, começa o Edenilson. Aí quando a vaca foi embora pro brejo, aí tu põe o William. Porque daí na estatística vai dizer de novo, como é que tu tá reclamando, Bagé? Se o William tá aí, tu não queria o William tá em campo, mas põe ele começando a jogar. O São Paulo chegou inúmeras vezes. Eu contei até 5, depois eu parei de anotar. O Grêmio não chutou uma bola no gol do São Paulo. Lance de escanteio, tentativa lá do Carlos Vinícius que batia no zagueiro, saía, mas nenhum chute perigoso ao gol. Nada que pudesse ser considerado uma chance clara de gol, uma finalização no gol do São Paulo. Não teve, o goleiro de São Paulo não trabalhou. O Everton trabalhou pra caramba. O Wagner Leonardo, ele faz um dos piores jogos, não que ele tenha feito tantos bons assim no Grêmio. Eu costumo dizer, ele é o Cuesta. Sabe o Cuesta, aquele que jogou no Inter e não ganhou nada, e por onde quer que ele vá ele não ganha nada? É o Wagner Leonardo. Ele é bom zagueiro. O Cuesta também era bom zagueiro. Mas com ele no teu time tu não ganha nada. Porque zagueiro não pode ser macio. Vocês já pararam para pensar que os grandes zagueiros da história, nenhum deles era macio? Nenhum deles. Vocês podem pegar o que vocês quiserem. Nenhum zagueiro bom na história do futebol era macio. O zagueiro macio é tipo ele agora, que foi espanar uma bola e a bola, sabe? A bola, parece que ele chuta de pantufa e aí a bola vai na direção geralmente do adversário. É toda hora a bola nas costas dele. O lance do gol do pênalti, é verdade. Ah, não, mas o Caleri atraiu a atenção. Sim. O Caleri é camisa 9.
A função do Caleri é atrair a atenção dos zagueiros. É assim a parte do jogo estratégica de um centroavante. Ele puxa a atenção dos zagueiros para tirar os zagueiros do eixo para alguém infiltrar. Mas já que o Wagner Leonardo é um super zagueiro, é só olhar o replay do lance. O menino Danielzinho, ele passa de moto por ele. O que ele achou que o Danielzinho ia fazer? Será que ele não imaginou que a bola ia ser colocada no Danielzinho, assim como foi? O Wagner Leonardo fez uma falta para cartão amarelo no lance no meio do campo. O Grêmio está completamente perdido. O Luiz Castro não sabe o que está fazendo. Ou nós vamos chegar à conclusão que o time do Grêmio é tão lamentável assim que a gente não consegue bem contra ninguém. Toda vez que alguém tentou complicar a situação pro Mister, complicou. O jogo do Botafogo é um jogo em que o Botafogo joga e deixa jogar. E o Botafogo nos concedeu espaço e nós aproveitamos. E estávamos num dia que todo mundo estava com vontade. Hoje também está baixo isso. É que eu acho que nem é questão de vontade. Eu acho que esse time do Grêmio está se abatendo. Por algum motivo. Agora, o primeiro tempo é lamentável. O Grêmio foi amassado pelo São Paulo. O São Paulo poderia estar seguramente ganhando de 3, 4-0 agora, que não seria nenhum exagero. Agora tu vê, né? De novo, o Mister acreditou no Edenilson. Mas se hoje alguém perguntar pra ele vai ficar bravo, porque ele já tá bravo, já não pode perguntar pra ele. Ele acreditou de novo no Edenilson. E com 39 minutos, ele mesmo rasgou a super cartilha dele. A cartilha europeia dele. A cartilha dos melhores artilheiros. Ele trabalhou com o Cristiano Ronaldo. Sim, isso fala muito mais do Cristiano Ronaldo do que dele. Eu não tô pedindo que tirem ele do Grêmio. Eu só tô pedindo que a direção dê uma sacudida. Ei, não dá assim. Nós vamos sofrer até quando? Não dá mais pra acreditar no Edenilson. Esperar alguma coisa pelo Edenilson era quando eu era criança e esperava que o Papai Noel fosse na minha casa. Não ia, meus pais eram muito pobres. Infelizmente ele não chegava nunca lá em casa. Eu fui entender isso depois quando eu cresci. Mas eu ficava lá esperando, acreditava que alguma... Nem chaminé eu tinha. Mas eu acreditava que o Papai Noel ia entrar pela chaminé. É o Edenilson jogando. É o Edenilson jogando. Não dá pra esperar. Ele não vai te entregar nada. Ele nunca entregou nada a ninguém. Ele não entregou nada no Inter, ele não entregou nada no Atlético, ele não entregou nada em lugar nenhum. E ele não vai entregar no Grêmio. Volta e meia ele vai fazer um golzinho. Ele vai fazer uma gracinha, mas ele não vai te entregar nada. O Wagner Leonardo é a mesma coisa. É o Cuesta brasileiro. É o Cuesta que nós descobrimos lá no Vitória. Ah, Felipe Machado, o que tu acha que dá pra fazer aí, Felipe Machado? Será que tem mágica? Felipe, Diogo? Eu acho que mágica não, né, Bagé? Mágica não dá pra fazer. Com a entrada do William no meio do primeiro tempo, o Grêmio melhora um pouquinho de desempenho, é verdade. Eu acho que tem muito do São Paulo ter diminuído o ritmo também. São Paulo deu aquela pressão inicial, natural, que seria de jogar dentro de casa. Baixou um pouquinho o ritmo e assim o Grêmio conseguiu ter um pouquinho mais de domínio. Só que era um Grêmio muito espaçado, né, Bagé? Era um Grêmio que os meio-campistas não chegavam perto dos pontas. As nossas melhores jogadas elas foram com o Amuso pelo lado esquerdo e com o TT pelo lado direito. Tem algumas oportunidades, mas eles estão muito sozinhos. Eu acho que a entrada do William, ela permite essa aproximação. Vamos ver as jogadas pelo lado esquerdo. Tem um cruzamento do Marlon, tem uma jogada que tem um cruzamento do Amuso que é um pouco forte demais e a bola passa por cima do TT. Mas foi uma jogada que ela acontece porque o William chega perto desses jogadores. Aquilo que o Luiz Castro falava da triangulação de um jogador que recebe a bola ter outras duas opções de passe. Ele vai ter o William, por exemplo, a bola chega no pé do Marlon. Ele tem o William pra tocar, que é o meio-campista que joga um pouquinho mais deslocado pela esquerda, e vai ter o Amuso. São duas opções, é um triângulo formado ali pra avançar. Volto a bater na tecla. Arthur e Noriega precisam se entender, e acho que não é eles que têm que fazer isso dentro de campo. Eu acho que há uma instrução pra um dos dois. Ou pro Arthur ficar mais na frente e o Arthur tá desobedecendo, ou pro Noriega avançar um pouco mais e o Noriega tá desobedecendo. Eu imagino que seja pro Arthur ficar mais na frente, afinal de contas ele é o segundo volante. Esse tipo de jogada que ele faz, Bagé, Diogo, o pessoal que tá nos acompanhando, de pegar a bola, de segurar ela, de girar, eu preciso, e imagino que o Castro também precisa, que ele faça mais pra frente, né? Eu sei que ele gosta de buscar a bola no pé dos zagueiros, só que o Noriega tá ali pra isso. E quando o Arthur se aproxima do Noriega, o que acontece? Ele traz jogadores que estão marcando ele pra mais próximo do Noriega. E tira espaço do Noriega. Em relação ao Wagner Leonardo, eu acho que ele sentiu o gol, né? Por mais que a falha não tenha sido individual dele, a gente pode conversar mais sobre isso depois, ele tem uma participação, porque ele toma a decisão de adiantar no Caleri, e é ele que expõe as costas,
Mas ele sentiu o gol, né? Mentalmente sentiu, porque as jogadas depois daquilo, e a gente tava até elogiando, eu me lembro que a gente bateu palma na transmissão, né, Bagé? De um desarme que ele fez em cima do Caleri, que era um lançamento, e aí o Caleri tenta fazer o corte, o Wagner Leonardo desarma, mas depois dali, ele mentalmente sucumbe. O Castro precisa arrumar a marcação no meio-campo e o jeito de marcar. Porque o São Paulo tem liberdade pra construir lá na frente, quando tá com a bola no pé do Rafael, tem liberdade com o Marcos Antônio, com o Danielzinho e agora com o Pablo Maia no meio-campo, e tem muita liberdade lá na frente, principalmente com a figura do Luciano e do Lucas, Diogo. É um Grêmio que, né, perdeu o primeiro tempo para o São Paulo por 1-0, encontrou muitas dificuldades no Morumbi. O técnico Luiz Castro fez inclusive já uma alteração, saiu Edenilson, entrou William. Vai autorizar, demora ali, né? Olha pro relógio, espera, agora sim autorizou. Autorizado, recomeça o jogo, vamos pro segundo tempo de São Paulo 1, Grêmio 0. Por enquanto, quem sabe a gente buscando esse gol do empate. Empatezinho já, hoje já não é tão mau negócio assim, né? Mas quem sabe, por que não uma vitória? Do canhoto, já tá no campo de ataque agora o Marlon, faz o passe pro William, a bola mordeu um pouquinho, subiu, atenção, William segurou, gingou pra cima da marcação, e quem sabe agora o William tirou no tapa, perdeu, né? Perdeu na massa pro Lucas Ramon, e perdeu, e agora quem vem é o São Paulo, passe no meio pro Lucas, tem jogador caído, passe na direita, vai sair sozinho, olha o segundo gol do São Paulo, invadiu a grande área, bola pro meio, gol do São Paulo. Gol do São Paulo, segundo gol, o Grêmio não matou a jogada, numa jogada do William Caleri. Tá marcando o segundo gol do São Paulo com facilidade, o William foi tentar o drible, perdeu na massa. E aí o Lucas Ramon partiu, bola no Lucas, bola que voltou, cruzamento na pequena área, e aí o Caleri sozinho, ele o gol, coloca pro fundo da rede. O São Paulo marca 2-0. Olha o que foi o Balbuena no jogo, hein? Meu Deus do céu, e pode estar impedido ali, se considerar que participou da jogada o centroavante, mas acho que até que não, enfim, né? Segundo gol, 13 minutos, 2-0 São Paulo e Picão. Uma facilidade agora, o São Paulo chega no segundo gol com um contra-ataque que foi começado lá pelo William, perdendo a bola para o Lucas Ramon, ele achou o Lucas no meio, o Lucas abriu no lado para o Luciano viu o Caleri entrando no meio completamente livre depois da atrapalhada da zaga do Grêmio, que já tem um a menos. Bola pro meio, Caleri só empurra pro fundo das redes, é São Paulo 2, Grêmio 0, Bagé. E vai ficar pior, tá? Essa é a tendência. O Grêmio tem um jogador em campo que tá jogando por todos os outros. Ele atende pelo nome de Noriega. Ele defende, ele ataca, ele tenta armar, ele sai atrás, ele ocupa espaço. De resto, o William agora sucumbiu a uma jogada com uma extrema facilidade. Sabe? Não é... Filho, quer segurar a bola, William, com a tua experiência? Segura lá na bandeirinha de escanteio, que tá longe do teu gol. O Grêmio está todo desazado, então se o São Paulo tomar a bola que seja na intermediária, o São Paulo vai conseguir evoluir com extrema facilidade. Já tinha facilidade 11 contra 11, imagina agora. Felipe Machado, a tendência é piorar, hein? E o que nos deixa mais preocupados ainda, Bagé, é que essa situação de domínio do São Paulo, ela não tá só no 11 contra 10. Ela foi no 11 contra 11. O Grêmio no jogo de hoje ele faliu como sistema. O Grêmio teve muita dificuldade de marcar. A maneira de atacar não funcionou, seja com o Edenilson, seja com o William, com muitas dificuldades. E um sistema defensivo, o nosso, principalmente na figura do Balbuena, quando protegido já erra, e também do Wagner Leonardo, imagina quando exposto, Thiago. O Pablo Maia, show lá do canhoto, lado do Enzo, aí o Enzo com o Lucas, que desfila o seu futebol, o Lucas faz o passe na frente com o Caleri, aí o Caleri faz o passe pro Enzo, devolve no Caleri, tem marcação! E ele tá dando pênalti infantil, agora foi a vez do Gustavo Martins. Agora fazer um pênalti infantil em cima do Caleri. A gente está se revezando aqui, né, nos erros infantis. É o William perdendo bola lateral, agora o Gustavo foi tentar proteger. É discutível ali, mas não dá para fazer esse tipo de lance. Ele foi em cima do Luciano, tá? Foi em cima do Luciano, corrigindo. E aí o pênalti marcado para a equipe do São Paulo, possibilidade do 3-0, hein, Picão? Na hora de dividir a bola, o Gustavo perde o tempo, não consegue chegar no corpo do Luciano, acaba encostando nele por trás. Tem um pouco de braço, um pouco de corpo. O Luciano, muito malandro que é, se atirou, confirmou a queda, pênalti marcado. Mais um pênalti para o São Paulo, que pode ser o terceiro gol, Bagé. Se nós pegarmos as imagens do jogo, Thiago, até aqui, Felipe Machado, a gente vai ver os nossos zagueiros correndo na direção do nosso goleiro. Vocês viram isso? Os nossos zagueiros correm na direção do nosso gol, porque eles são facilmente ultrapassados. A bola entra com extrema facilidade no nosso sistema defensivo e a gente corre na direção do nosso goleiro.
Sabe? É um time de adulto contra um time de criança. Tamanha inocência, infantilidade que tem pra jogar o sistema defensivo do Grêmio. Eu dizia há pouco, a tendência é piorar. Aquele espaço ali, Thiago, de entrada ele já existia antes da expulsão. Agora, com o expulso, o Luciano veio, tabelou com o Enzo e com tranquilidade, como disse o Bagé, se movimentou, atacou as costas do João Pedro e fez o Gustavo Martins correr contra o nosso próprio gol. E assim nunca vai dar. Vamos lá pro pênalti, né? Vamos lá pra cobrança do pênalti. Vamos pra cobrança no jogo. Uma expulsão, vamos pro segundo pênalti. Vamos pro segundo pênalti pra cobrança. Ali apontando ali, pedindo pro goleiro ir pro gol, né? Guarda da partida. E aí vai ser feita a cobrança do São Paulo. Mais uma ali, quem sabe vai ser o Lucas. Novamente possa cobrar, ou o Calheri. Vamos ver o que vai pra cobrança agora, né? É difícil a coisa, gente. Difícil a situação. Quase 18 minutos. Grêmio com um a menos e o segundo pênalti marcado no jogo. Aí vai pra bola o Luciano. Perna esquerda do Luciano pra cobrança. Atenção, vai Luciano pra bola. Vai Luciano pra bola. Vai fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança agora o Luciano para a equipe do São Paulo. Ali posicionado. Atenção pra cobrança. O Grêmio vai tomar o terceiro gol. Não tem o Everton ali, né? Pode pegar, né? Mas a noite também não tá oferecendo nada de positivo, né? Não tá oferecendo nada de positivo. Quem sabe? Vamos ver. E se pegar também ele arruma mais um pênalti. Enfim, né? Vamos passar a noite toda aí. Vai pra cobrança o Luciano. Demora todo o tempo que pode ali, né? O Everton tenta ali tirar a concentração. Vai agora pra cobrança. O camisa número 10 da equipe do São Paulo. Autorizou o árbitro. Vai pra bola. Atenção, Luciano. Vai na perna esquerda. Vai agora pra bola, não movimenta, espera agora sim, foi pra bola, Luciano, bateu, Everton! Pegou o goleiro do Grêmio! Defesaça do Everton e agora falta do Marlon. Falta marcada, não, encerrou, né? Fim de papo. Terminou, fim de papo no Morumbis, 2 São Paulo, Grêmio 0, termina a partida. Pra KTO, Ativo Ultra, Desco Atacados, APEI, DR Sul, Renault, Biscoito, Zezé e CMPC fizeram este jogo, estiveram junto com a gente nessa partida de São Paulo 2, Grêmio 0 no Morumbi, o Grêmio perde pro São Paulo, fora de casa, aí GG. Bom, estamos diante do primeiro fiasco da era do professor Luiz Castro, né? Porque eu tava aqui fazendo algumas anotações, sabe? E sempre tem todo um cuidado, porque o mundo hoje ele funciona em torno de receitas, né? Para tudo tem uma receita. Se o cara tá bem humorado é porque tem uma receita, se ele tá mal humorado é porque tem uma receita. Tem um protocolo hoje para tudo, né? Tudo mudou, né? Tudo mudou. Tudo tem um porquê. É como se as coisas elas tivessem um determinado período para acontecer. E o futebol foi assim. O futebol a gente vive hoje a era de que o futebol ele só conhece futebol quem passou a conhecer o futebol dos anos 2000 para cá. Quem viveu antes não... O Pelé hoje seria taxado de um cidadão qualquer no meio do futebol. Porque tu não pode reclamar. Imagina, o Campeonato Gaúcho começou dia 11 de janeiro. Recém é 11 de fevereiro, Bagé, e tu vai reclamar? Tava vendo aqui, né? São 10 jogos do Luiz Castro, tá? E nós temos nesses 10 jogos 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Aí eu fui ver aqui a anotação. Nós perdemos pro São José e perdemos o Grenal. Perdemos pro Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro. E fomos esculachados pelo São Paulo. São Paulo faz 2-0, fazendo um gol aos 23 do primeiro tempo. Com 2 minutos do segundo tempo, o Wagner Leonardo, que para muitos é um excepcional zagueiro, e eu costumo dizer que ele é o Cuesta, aquele mesmo que jogou no Inter, é um bom zagueiro. O Cuesta era um bom zagueiro, mas não ganha nem para o ímpar. E nenhum time que tem aí ele vai ganhar nem para o ímpar. O Cuesta foi assim e o Wagner Leonardo possivelmente vai seguir o mesmo caminho. Porque ele é bom zagueiro, mas ele não sabe o que é ser zagueiro, na verdade, quando precisa. Ele fez 2 faltas infantis, uma falta grosseira no meio campo e depois segurou pelo pescoço o Calheri. Ele foi expulso, só que ele foi expulso com 1 minuto e meio do segundo tempo.
E nós já perdimos por 1-0. Depois nós tomamos mais um gol, os 13 minutos, gol do Caleri, mas ficou muito barato, porque tem um pênalti desperdiçado. Aliás, desperdiçado não, me perdoem. Um pênalti defendido pelo Everton. O Luciano cobra e o Everton defende. Senão teria sido 3-0. E mesmo se tivesse feito o gol, o São Paulo, na cobrança do Luciano, se a gente tivesse tomado hoje 6 ou 7, teria sido completamente normal. O Grêmio chutou 2 bolas a gol. Uma delas, um chute do namorado, que quando o namorado ajeita pra chutar, a gente vê a perninha dele, não tem como ele ter força pra bater, né? Não tem nem extensão de perna. O Grêmio jogou muito mal. O Grêmio é muito desorganizado. Eu sei que muita gente vai ficar bravo com o que eu vou falar agora. E já falei, inclusive, mais cedo na jornada. O campeonato da dupla Grenal começou ao mesmo tempo, com 2 técnicos novos no comando, com 2 técnicos estrangeiros. O time do Inter, em material humano, é muito mais fraco tecnicamente do que o time do Grêmio. E o técnico do Inter conseguiu dar um corpo já para o time dele. E nós não temos corpo aqui. Inclusive no Grenal, o técnico deles acabou nos engolindo taticamente. Mas a gente não pode cobrar ainda o Mister porque é muito cedo, né? Tem 40, 50 dias de comando dele. Ele é técnico do Grêmio. Ele foi contratado para evitar que o Grêmio passe vergonha. Como é que ele vai montar o time para fazer isso? Aí é problema dele. Mas ele não pode jogar contra o São Paulo da forma que ele jogou hoje. Ele começa com o Edenilson e com 39 minutos ele viu que tinha errado e ele tira o Edenilson e põe o William. O William, inclusive, entrega um dos gols do São Paulo. Mas com 39 minutos ele resolveu abortar a missão que ele mesmo tinha planejado. Porque depois no segundo tempo, na volta do segundo tempo, quando é expulso o Wagner Leonardo, o Cuesta do Grêmio, aí rasga completamente o roteiro. Aí eu não vou exigir dele. Eu exigia dele quando ele tinha 11 contra 11. O sistema de meia cancha do Grêmio não existe. Não existe. O Arthur tá sucumbindo porque chegou uma hora que o Arthur não aguentou mais. E tu sabe o que eu tava olhando? Esses 4 jogos que nós perdemos, São Paulo, Inter, Fluminense e São José. Sim, nós perdemos pro São José no Gauchão. Mas ali eu não podia reclamar ainda, porque era só a segunda rodada. Então hoje é assim. Se tu reclama, se tu exige, tu não pode. E daí tu deixa de ser gremista. Hoje em dia só é gremista quem não reclama de nada. Quem concorda tem que dar tempo pra ele. Né? Nós vamos dar tempo pra ele até quando? E não me entendam mal, eu não estou pedindo a saída do Luiz Castro. Eu estou pedindo que ele seja pressionado pela direção a tomar um rumo na vida, como diria a minha avó. O Grêmio hoje foi facilmente esculhambado dentro de campo. O São Paulo treinou contra o Grêmio. O São Paulo tocou a bola com extrema facilidade, com 3, 4 passos o São Paulo chegava na cara do gol. Prestem atenção nos nossos zagueiros. O Balbuena talvez seja mais um a me processar, né? Porque o dia que eu falei que o Rodrigo Eli tinha dificuldade de girar e parece que tinha um saco de cimento nos quadris, ele tá me processando. Talvez o Balbuena vá seguir o mesmo caminho. É surreal o que acontece no Grêmio. Os nossos zagueiros, eles... Tu vê que um sistema defensivo ele tá todo bagunçado. Uma coisa bem prática, tá? Que os senhores e as senhoras talvez não tenham percebido. Olhem os lances do Grêmio. O nosso zagueiro correndo na direção do nosso próprio goleiro. Tá correndo atrás do atacante, tá errado. Toda hora a bola entrava. A infiltração do São Paulo, ela se deu pura e simplesmente por jogadas do Lucas invadindo a área, por jogadas, lançamentos às costas, ou do Balbuena que está pesado, ou do Wagner Leonardo, o Cuesta lá que estava completamente perdido. Um é pesado, o outro é perdido. Agora o nosso treinador está perdido. Está muito perdido. Eu até citei na jornada que ele lembra muito o Thiago Nunes quando chegou aqui. A gente criou uma expectativa muito alta e ele não conseguiu entregar nada. E nesse momento, eu estou fazendo um comparativo prático, tá? O time do Inter, tecnicamente, é muito pior que o nosso. E o técnico deles botou mecânica de jogo em pouco tempo. O nosso, não dá para cobrar ele, porque é muito cedo. Vamos parar com isso. Eu ainda estou cuidando do meu tom de voz nesse momento para não começar a esganiçar a garganta aqui e berrar. O Grêmio não tem nada. O Grêmio não tem nada. O Grêmio foi facilmente envolvido por um São Paulo que não tem nada demais no time. O São Paulo jogou nos erros do Grêmio. O Grêmio não tem estrutura tática. O Grêmio tem buracos no meio-campo.
O Grêmio tem jogadores que nesse momento sentem muito fácil e muito rápido o jogo. E hoje não fosse o Everton, e principalmente o Noriega, nós teríamos tomado muito mais. A bola, não adianta tu ter o Carlos Vinícius, não adianta tu ter uma Ferrari e não saber dirigir. O Grêmio tem uma Ferrari que é o Carlos Vinícius, mas a bola não chega nele. E olha que as poucas vezes que chega ele vai lá e resolve, né? Mas hoje nós precisamos falar do Luiz Castro. A direção de futebol precisa chegar num denominador comum e dizer pro Luiz Castro: filho, não dá pra jogar bonito, então vamos abortar essa missão. Mas vamos fazer o seguinte, vamos jogar com garra. Nós não podemos jogar contra o São Paulo e o São Paulo treinar com a gente como se estivesse jogando um time de adulto contra um time de criança. Foi 2-0 e poderia ter sido muito mais. Fecho com essa frase. O Grêmio está perdido. O professor Luiz Castro encontra-se perdido. Parece até antagônica. É antagônica, sabe? Como encontra-se se ele está perdido? Ele está perdido. Ele não sabe para onde correr neste momento. Diogo Rossi, são mais de 26 mil telas, só pedir para a galera fazer a gentileza aí de se inscrever aqui na Bagé TV, enquanto tu conversa também com o Felipe Machado. Se inscrevam, deixa o like se possível. Depois que, eu não sei, Felipe, como é que tu vai definir aí, se é passeio, treino, absurdo, chocolate, escolhe aí alguma coisa e defina pra gente, por favor. Grêmio 0, São Paulo 2. Vareio. Pode ser esse? Mais uma palavra, tá bom? Eu acho que a gente fecha em vareio, né? A gente fecha em vareio. O segundo tempo ele é muito específico. Ele é muito específico, porque tem a expulsão do Wagner Leonardo com um minuto de jogo que condiciona completamente o segundo tempo da partida, e aí a gente fica exposto. O Grêmio tem um jogador a menos no meio campo. O William já tinha entrado na primeira etapa, então o Luiz Castro não o tiraria. Ele optou por tirar o Amuso, e aí o William acabou não tendo tanta velocidade assim pelo lado, e o Grêmio não tinha nenhum tipo de escape. Mas eu vou me atentar ao primeiro tempo, que é quando o Luiz Castro teve alguns dias para montar uma estratégia, para olhar o São Paulo, e nós falamos aqui no pré-jogo. Gente, São Paulo tem 3 meio-campistas de muita intensidade, são 3 caras que trocam muito de posição. Às vezes o Danielzinho é o primeiro volante, às vezes o Marcos Antônio é o primeiro volante, às vezes o Bobadilha é o primeiro volante. Tu vai ter 2 caras, igual o Lucas Moura e também igual o Luciano, que se movimentam próximo ali ao Noriega, naquela entrelinha do Grêmio, que foi um espaço às costas do Arthur e às costas do Edenilson amplamente explorado. Tem um lance na primeira etapa, eu até vou pegar o print depois do jogo, acho, pra mostrar pra gente aqui. Tem um lance em que o Bobadilha carrega a bola e acha um passe simples entre o Edenilson e o Noriega, que chega no Lucas Moura à frente dos zagueiros do Grêmio. E o Luiz Castro vai à loucura, porque é um passe que ele não pode entrar. Aquele passe é o passe que tu tem que impedir que a bola chegue naquela zona ali, porque quando a bola chegar naquela zona é uma zona de perigo, principalmente se o Lucas Moura pegar a bola naquele espaço. E o Grêmio não conseguiu de nenhuma maneira anular aquilo. Ofensivamente, a gente pode olhar individualmente pro TT, que não fez uma grande partida. De novo, acho que é porque ele tá pegando essa bola muito longe do gol, e aí a culpa é do sistema coletivo como um todo, mas ele também não tá conseguindo ter vitória pessoal contra os seus adversários. As participações dele não são tão efetivas assim. Isso não quer dizer que ele é mau jogador, isso quer dizer que eu acho que ele tem que ir pro banco de reservas, não quer dizer nada disso. Não acho que o enamorado tenha roubado a vaga dele, mas é um ponto de atenção pra gente observar. De novo, não tem opção de passe pra frente. O Noriega e o Arthur ficam batendo cabeça o jogo inteiro, porque os dois querem ocupar o mesmo espaço. Isso prejudica o Noriega, por mais que hoje ele tenha sido o melhor, se não o segundo melhor jogador do Grêmio na partida, atrás apenas do Everton. No sistema defensivo, o Bagé já falou bastante do Wagner Leonardo, um outro adendo ao outro zagueiro paraguaio, que eu te confesso que não entendi onde que ele venceu a disputa com o Gustavo Martins. O Gustavo Martins não entrou bem hoje? Não entrou. Mas era uma situação muito específica também de um segundo tempo. Mas eu não entendi a escalação do Balbuena. Acho que o Luiz Castro tem muitas coisas para explicar na entrevista coletiva, porque o que me parece é que agora a ideia está vindo acima do grupo de jogadores. E o que a gente cobra muito dos treinadores é que eles tenham capacidade de ter um conceito base, mas adaptar algumas coisas aos jogadores que têm. E o Luiz Castro não me parece estar fazendo isso. O time não está conseguindo se adaptar às características dos seus jogadores e, principalmente, às características dos melhores jogadores. Quando a gente fala que o Arthur ir buscar a bola no pé de alguém passa a ser um problema, é porque o time como um todo não está... Boa noite, professor. Vamos lá. Rádio Grenal. É uma derrota dura, até por conta das estatísticas também. O Grêmio não foi tão bem, não teve chances para marcar o gol, teve a expulsão durante a partida. Enfim, uma partida que eu acho que o senhor também vai avaliar como uma partida negativa. Mas não é a primeira vez na temporada que isso acontece. O time tem tido altos e baixos. Eu gostaria de entender o porquê. E se me permite uma segunda rápida a respeito da escolha do Edenilson no meio de campo.
Na última coletiva o senhor falou que não necessariamente usaria um camisa 10 centralizado. O Edenilson é uma ou a única pessoa, o único jogador que o senhor tem à disposição para essa função? Boa noite. Um jogo mal conseguido, aliás, um jogo não conseguido da nossa parte. Assumo por completo a responsabilidade da estratégia para o jogo. Como eles jogavam com dois avançados, dois centroavantes, tínhamos como objetivo juntar dois centroavantes. Bom, continuamos com a entrevista do professor. Noriega aos centrais nesse momento em que o São Paulo estava no seu momento ofensivo, e entregávamos aquilo que era o corredor central ao Edenilson e ao Arthur, juntando um pouco mais os nossos pontas. Não foi conseguido, não conseguimos suster o São Paulo, responsabilidade minha, e libando os jogadores por completo. Tudo bem, Luiz Castro? Boa noite. Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Bom, você admitiu aí nessa primeira resposta que, de fato, a atuação não foi boa e que é responsabilidade sua. E então a minha pergunta é a seguinte: por que o Grêmio ele ainda não consegue convencer por completo, e qual a sua parcela de responsabilidade nisso? A minha parcela de responsabilidade é total. Sou eu o líder da equipa, portanto assumo por completo a responsabilidade de tudo aquilo que aconteça, fundamentalmente nos maus momentos. A estratégia não resultou, tentámos retificar ao intervalo, mas a segunda parte claramente fica depois marcada por uma expulsão logo no início, que nos retirou por completo aquilo que era uma possível reação da nossa parte. Professor, os jogadores, eles no dia a dia, o senhor sente no CT Luiz Carvalho, que eles estão absorvendo bem o trabalho, eles estão entendendo bem as ideias da nova comissão técnica, porque o Grêmio é um time de altos e baixos. E eu pego os grandes enfrentamentos do ano, né? Se pegarmos contra os times da Série A, o Grêmio tem um jogo bom, que é o último, contra o Botafogo. Nos outros, foi muito mal. O senhor entende que pode estar existindo algum tipo de problema de comunicação, de entendimento por parte do grupo? É natural, quando acabamos um jogo em que as coisas foram muito negativas, que se tenha a tentação de pegar tudo e que está tudo errado. É normal no futebol, acontece sempre isso. E mais uma vez está a acontecer. Mesma coisa de hoje eu foco no jogo de hoje, aquilo que aconteceu hoje. Hoje foi mal, não conseguimos a estratégia, não conseguimos ter bola, tivemos muitos erros técnicos, aquilo que era a estratégia de variação de corredor quando em posse para entrarmos no São Paulo. Não conseguimos, ou conseguimos muito poucas vezes, portanto não conseguimos isso, e aquilo que é o jogo fica muito comprometido. No nosso momento defensivo, fundamentalmente, não conseguimos fechar os espaços que devíamos fechar, e a partir daquilo que foi o 1-0, abanámos muito, tivemos muita instabilidade ao longo do jogo, assim como temos tido ao longo da época, é uma verdade. A assimilação das coisas, sim, temos tido períodos bons em que os jogadores fazem coisas boas em campo, mas ainda não conseguimos estabilizar, é uma verdade. Luiz, aqui, Eduardo Picão da Bajé TV. Você coloca a responsabilidade em você no jogo de hoje. Total. E quer trazer também o recorte para o jogo de hoje. Mas de todos os jogos de impacto que você fez, talvez só os 45 minutos contra o Botafogo na segunda etapa foram de fato convincentes e de constância e de muito bons minutos feitos pelo Grêmio. Dentro disso, dentro de mais uma apresentação ruim do Grêmio, esse é um jogo que você muda as suas convicções em relação ao time, ou você muda o time a partir desse jogo para que ele se encaixe no próximo nas suas convicções? Está a falar de quais convicções? Que é para eu poder dar a resposta, mas quais são as minhas convicções? Os jogadores, a ideia, a tática, tudo, todas as suas convicções perante ao time. Eu acho que fazer uma história daquilo que é o Grêmio nesta época, eu não vou só resumi-lo a 45 minutos com o Botafogo. Peço desculpa, mas não foi eu fui analisando cada jogo à medida que eles foram acontecendo, e não é claramente só 45 minutos aquilo que sobra da época. Mas aquilo que são as minhas convicções é que quando nós temos bola, devemos atacar a baliza do adversário se tivermos espaço. Se não tivermos espaço, temos que gerar espaço no adversário. Não estamos a conseguir fazer isso sempre. A minha convicção é que no momento defensivo temos que ser muito mais estáveis naquilo que é o nosso bloco mais baixo. No bloco alto estamos a ter bons momentos de roubo e de pressão alta sobre o adversário. A partir do momento que baixamos o bloco, começamos a ter dificuldades.
Eu, para terminar a resposta, a única coisa que eu lhe posso dizer é que só tenho um aliado na vida desde que me lembro de comecei a trabalhar. É o trabalho. É o melhor aliado que eu tenho. Não sei fazer outra coisa. Desde os 17 anos que eu só sei trabalhar para o futebol. E nunca deixei os outros perceberem que podia haver alguma coisa para além do trabalho. Só o trabalho. Acredito no trabalho. As coisas bateram sempre certas. Eu acho que vão bater certas também e haveremos fazer coisas muito boas no Grêmio. Hoje é um dia muito duro, porque perdemos, não estivemos bem, nem na primeira parte, nem na segunda parte, por questões totalmente diferentes. Uma segunda parte por causa de uma expulsão muito cedo, não nos deixou reagir na segunda parte, e uma primeira parte em que realmente nós, apesar do jogo não ter tido tanto desnível, mas o São Paulo mereceu ganhar nas duas partes. E o resultado, aliás, até fica curto para o São Paulo. Professor, tudo bem? César Fabres, Rádio Imortal. Queria que o senhor falasse para o torcedor do Grêmio sobre o nervosismo, até vou para lá para melhorar para o senhor, o nervosismo, que chamou a atenção, quanto que os jogadores entraram nervosos. Até a expulsão do Wagner Leonardo é em termos de cartões de nervosismo, domínio que não conseguiu, um puxão porque se descuidou. Então, como trabalhar daqui adiante esse nervosismo, já que vai para uma fase quente de Campeonato Gaúcho, contra um time um pouco mais qualificado, né, que é o Juventude, e hoje não tinha pressão, o estádio não estava completamente lotado, mas os jogadores sentiram muito. Isso assustou muito o torcedor, esse nervosismo. Então, como o senhor vai conseguir, além, claro, das questões táticas que o senhor assumiu a responsabilidade? Os jogadores sentem, e ao longo de toda a época, e não só hoje, irão sempre sentir a pressão de ter que ganhar. Nós jogamos para ganhar. Não fica visível no jogar, muitas vezes, que queremos ganhar, mas nós vamos a jogo sempre para ganhar. Isso é uma pressão normal, é uma pressão natural que existe. Mas sentiram desde o início que não estávamos no nosso melhor nível para desenvolver o trabalho. E ao desenvolver o trabalho, é natural que isso perturbe, porque sentimos, nós, Grêmio, sentimos que a outra equipa estava melhor que nós. Isso deixa claramente, instabilizou a equipa. O que fazer? É o que eu lhe disse há pouco, eu não sei ver outra forma senão continuar a trabalhar. Agora, o tempo de trabalho, o que temos tempo para trabalhar não é muito, já sabemos, mas não é muito para todas as equipas. Portanto, não podemos desculpar-nos por isso, mas vamos continuar no nosso caminho. E tenho esperança de que as coisas se resolvam muito rapidamente a nível de estabilidade exibicional. Professor, Everton Ramos aqui da Rádio Bandeirantes, como o colega bem lembrou, é um início de temporada pelo alto investimento em que as derrotas se sobressaem às vitórias. Você, Luiz Castro, nesse momento, acredita que consegue extrair mais desse Grêmio? No dia que eu não acreditar no trabalho que faço, eu falarei publicamente ou no sítio certo que não acredito. Acredito no trabalho, acredito nos jogadores, acredito no Grêmio, acredito naquilo que se faz dia a dia. Já sei que é difícil, já sei que parece que é impossível a muita gente, mas é possível e acredito muito nisso. E não acredito porque estou agarrado a isto ou aquilo, não estou agarrado a nada. A minha vida é agarrada ao trabalho, como eu disse, não é agarrada a mais nada. Não ando na vida pendurado em nada. Ando na vida pendurado ao meu trabalho. Sempre foi assim. E no momento da minha vida que tive de trabalhar 14 horas, trabalhei 14 horas. Com 3 empregos, trabalhei 14 horas. Tem isso a ver com o Grêmio? Estou aqui porque trabalhei, até um dia ter chegado à Champions League. Foi desde a 4ª divisão até esse momento. Foi debaixo de muito trabalho. Portanto, receio de trabalhar, receio dos momentos maus. Não tenho receio. Tenho de trabalhar e voltar as coisas ao contrário. Assim acreditem todos, como eu acredito. Resposta, olhos nos olhos, acredito e acredito muito. Mas sem qualquer tipo de arrogância. É de afirmação. Não quero minimamente, neste momento, deixar de transparecer que ainda está... Não estou nada. Estou a dizer aquilo que sinto. Sinto, desde que comecei até hoje, sempre foi agarrado ao trabalho. E é isso que motiva todos os dias. E todos os anos que tenho ao serviço do futebol e estes 30 anos de treinador, foi assim. E assim continuará a ser. Em todos os lados onde eu estiver. Não desistirei nunca. Não é esse o meu lema. Nem deixarei quem está ao pé de mim desistir. Saber que é um lema dele, eu quero é o Grêmio jogando. Luiz aqui, boa noite, Raimundo Monteiro, Jovem Pan. Com o jogo de hoje, o Grêmio sofreu 11 gols nas principais partidas da temporada, né? Inter, Fluminense, Botafogo e hoje contra o São Paulo. Na sua visão, o que tem atrapalhado tanto o Grêmio nesse sentido defensivo, né? Por que o time sofre tantos gols
para os jogos importantes da temporada? Quando entramos em bloco, temos muitas dificuldades em suster o adversário. Temos uma descoordenação que nos tem sido muito impiedosa naquilo que são os resultados finais. Estamos descoordenados defensivamente. É um problema que temos. Obrigado, ministro. Obrigado. A entrevista coletiva do técnico Luiz Castro fazendo uma análise do resultado, Bagé. A única coisa que ele não fez foi análise, né, Diogo? Poxa, o Picão fez uma ótima pergunta pra ele. Cara, numa boa assim, ninguém quer saber da vida do senhor Luiz Castro, com todo o respeito que o senhor mereça, tá? A gente já sabe a sua vida, não precisa... porque classificou, porque trabalha desde os 14, 17, não me interessa isso. A gente quer saber explicar por que o Grêmio não consegue jogar. O Diogo, ele não explica nada. Ele não explica nada e eu vou continuar, eu vou ser definitivo com isso. Ele não explica nada. Ele fala que o São Paulo foi melhor nos 2 tempos. Acho que até o resultado foi curto. Isso, qualquer criança que assistiu viu. Eu quero saber por que o São Paulo foi tão diferente do Grêmio. É só porque tem melhores jogadores? Não, ele não consegue explicar. Ele só pede paciência. Eu sei que não tá bem, mas eu tenho certeza que vai melhorar. Porque foi assim que eu trabalhei. Eu não dependo de ninguém, eu não tô abraçado a ninguém. Só me abraço no meu trabalho. Por isso que eu cheguei na Champions League. Mas que conversa de louco é essa? Porque o meu lema é trabalho. Não me interessa qual é o lema dele. Ele foi contratado para ser técnico do Grêmio. Ele tem que conseguir explicar o porquê que ele insiste em algumas coisas. Daqui a pouco ele já rasga o caderno e ele viu que não dá certo. Quer dizer, era só convicção ou é teimosia? Qual é o Grêmio que ele acredita que pode ser diferente? O que ele escala com o Edenilson ou aquele que com 39 ele tira o Edenilson e põe o William? Ele não explica o básico do básico. É surreal. Poucas vezes eu vi um técnico do Grêmio com a capacidade que ele tem não explicar o futebol. Ele não explica. O Renato, quando não queria explicar, o Renato era inteligente. O Renato ia lá e usava uma frase de efeito, brigava com a imprensa, ele levava para um outro lado. Esse aí não leva para lado nenhum. Ele simplesmente diz aquilo que a gente viu. Perdemos o jogo, não fomos bem, o adversário foi melhor que o nosso. Cara, ele não explica nada, é surreal. Eu vi poucas vezes na minha vida um técnico explicar tão pouco do futebol quanto o Luiz Castro. Ele simplesmente não passa pro torcedor o que está acontecendo, pelo menos que ele pudesse ter uma percepção. Tudo que ele pediu foi entregue para ele. Claro, não tem como trazer de volta o Luiz Soares, o Messi, o Grêmio não tem como ele trazer o Cristiano Ronaldo, que ele trabalhou recentemente, o Grêmio não tem essa capacidade. Nós temos em Porto Alegre 2 clubes, os 2 com muita dificuldade. Os times não são bons, mas o time lá da beira do rio é pior do que o nosso. E o técnico deles começou junto com o técnico do Grêmio. E meio que abriu mão de Campeonato Gaúcho. E ele já conseguiu dar uma mecânica de jogo tendo um time ruim, pior do que o nosso, que o super Luiz Castro não consegue dar. E aí tu vai para as coletivas e ele não consegue explicar, Diogo. Para mim a única coisa que ele não fez foi a análise do jogo, de novo. O que o Luiz Castro tenta falar nas entrevistas coletivas que concede, Felipe Machado? Se analisando ele não está conseguindo, explicar ele não está explicando, e no conceito em campo ele também não está fazendo. Nós temos imagens já lá, né, da zona mista com o Eduardo Picão. Eu acho que há por parte dele uma... primeiro, ele assume a responsabilidade e acho que ele tem vários erros hoje. Na primeira coletiva dele, na primeira resposta, aliás, ele fala que a ideia era colocar o Noriega entre os 2 zagueiros. Confesso pra vocês que em nenhum momento viu o Noriega entre os 2 zagueiros. Aliás, no gol que nós sofremos no primeiro tempo, no pênalti que nós sofremos e termina com o gol do Lucas, eu vejo o Noriega bem à frente dos 2 zagueiros, diga-se de passagem, pressionando o Marcos Antônio, que acha um passe para a infiltração do Danielzinho. Mas eu sinto nele, primeiro, uma necessidade de defender que ele é bom treinador. Ele está tentando o tempo inteiro fazer isso, como se nós estivéssemos dizendo que ele não está trabalhando, que o trabalho dele é absurdamente ruim e tudo mais. E o outro ponto é uma super proteção gigantesca dos jogadores, que eu acho que ele está tentando isso também. Quando ele fala que nós estamos descoordenados, a gente não está conseguindo marcar da maneira como deve marcar em bloco baixo, mas como o que o Bagé espera de fato de uma explicação, quando perguntado, olha, por que o Grêmio vaza tanto? Por que o Grêmio toma tantos gols? Ele disse, olha, a gente está descoordenado. Mas é que o descoordenado é muito amplo, né? Por que está descoordenado? O meio-campo não tá pressionando como deve pressionar? A defesa está muito baixa e tem que estar mais alta? O que está descoordenado?
Eu acho que nesse sentido ele esconde mais o jogo e é o que deixa a gente sem explicações aqui, né? Pois é. Ô, Diogo? Oi. Não, desculpa, te interrompi, tu já ia me chamar, mas só para fazer uma leitura também a respeito da coletiva, uma leitura de ambiente, tá? O Luiz Castro chegou muito incomodado, visivelmente irritado e eu não vou colocar abatido, porque eu acho que não, tá? Era uma raiva mesmo, assim, ele estava irritado, de uma maneira que eu não tinha visto ele ainda em nenhuma das outras coletivas. Foi um perfil diferente do Luiz Castro hoje na coletiva, com respostas bem mais curtas, irritadas e, de certa forma, indo mais para o embate, para o enfrentamento com a reportagem, tentando se explicar sem dar explicações. Ô Picão, impressão, pergunta de impressão. Tens a impressão de que ele tá tentando e não tá conseguindo claramente, por mais óbvio que possa ser a minha pergunta, mas tá tentando no dia a dia, faz e a coisa não acontece? Foi o que eu tentei perguntar para ele, né, Diogo, se ele mudaria a convicção no trabalho dele, né? Ou se ele veria de outra forma isso, mas eu acho que ele não entendeu muito bem a pergunta, posso ter não me expressado bem também, mas eu fiquei com essa dúvida, tá? Eu tenho a mesma leitura que tu, me parece que ou os jogadores não estão assimilando a ideia dele, ou ele não está conseguindo fazer com que os jogadores assimilem. E aí isso só tem um caminho, que é trocar ideia. Esse é um grande problema, né, Bagé e Felipe? Porque se ele tá tentando, e ninguém aqui desacredita que esteja, né? Mas a coisa não tá acontecendo, tem que tentar entender por quê, né? Porque se os jogadores não estão entendendo, talvez ele não explique da forma como os atletas querem entender, ou talvez não funcione, eu não sei, porque eu fiquei com a impressão de, tipo assim, ele queria provar que ele trabalha bastante, mas a coisa não acontece. Foi essa a impressão que eu fiquei, sabe? A minha esperança neste atual momento do Grêmio é de que... Diogo? Oi? Diga. Perdão, Bajé, só para fazer o registro que nós estamos chamando dos jogadores aqui para falar, inclusive queria falar com alguém do sistema defensivo, chamei o Gustavo, para falar sobre essas falas do Luiz Castro sobre a desordenação do sistema defensivo. Ambos sinalizaram que não falariam. É sempre assim. Wagner Leonardo tinha que falar aí, né? Não, o Grêmio tem um grupo de jogadores que, com raríssimas exceções, quando joga o Kahneman, por exemplo, a gente sabe que ele fala independentemente de qualquer coisa. No outro, o resto do bloco é só na boa. E na boa, às vezes, passa rindo, tá? Mas quando perde, eles não falam. Eu não lembro agora nem o que eu tava falando, mas era referente a alguma coisa do Luiz Castro. Agora eu já me perdi. Sobre ele tentar e não tá conseguindo, Bagé? A minha esperança, Diogo, é que agora tem um Paulo Pelaipe no vestiário. E o Paulo Pelaipe já passou por poucas e boas, entendeu? E se ele vê que o cara, uma vez ele demitiu o Wagner Mancini sem ter perdido o jogo. Então, se ele notar que tá perdido, ele vai apertar. Então, essa é a minha esperança, tá? Que ele não tenha perdido o elenco aí e tal. Até convenhamos que é um elenco que não tem tanta coisa assim, com raríssimas exceções, alguns para poder exigir da carteiraço. Agora, é uma preocupação realmente, porque às vezes o elenco não capta a ideia, né? Mas aí ele também tem que entender, né, Diogo? Ele, primeiramente, se aquele cara que está sendo gerido por ele está tendo alguma dificuldade de percepção. Diga, Thiago. Não, eu até uns 5 centavos aqui, porque é o seguinte, a impressão que me passa... Sua opinião é mais valiosa. Sua opinião é mais valiosa. Vai dentro. Com mais calma depois do jogo, é o seguinte... Atua em euros. Esse trabalho aqui, Bagé, ele não tem pé e nem cabeça. Tá? A gente não consegue encontrar o início e o fim do trabalho. Nem corpo. O que me preocupa é que o Quinteiros a gente olhava e a gente sabia onde estava o erro. E era a maneira de jogar. Do Luiz Castro não consegui compreender onde é que está o erro ainda. Pode ser. Tá aí a análise que o Charlie traz pra gente do jogo. Agora, Diogo, Luiz Castro. A gente reclama muito de critério dos árbitros, ô Charlie, tu que gosta de arbitragem, a gente tem que exigir critério do Luiz Castro. Qual é o critério dele? O time dele, ele tem convicção com o Edenilson? Que convicção é essa que ele perdeu aos 39 minutos do primeiro tempo para mudar no time? Ou seja, ele tem que ter uma convicção. A convicção é que o Thiago não servia mais? Será que vai voltar a servir o Thiago agora? Sabe? É convicção. Ele tem que ter uma maneira de jogar. Agora, se ele chegar e bancar e me explicar o jogo, ele vai perder 2, 3, a gente vai ficar puto com ele, mas nós vamos entender que aquilo ali é a convicção do cara. É a metodologia que ele está querendo implantar. Mas ele não passa isso nas coletivas. Ele não explica. Ele não explica. Se vocês acham que eu estou exagerando, ouçam depois daqui da nossa jornada, ouçam de novo a entrevista. Ele não diz nada com nada. Ele diz as coisas que a gente enxerga. Eu quero saber ele explicando, já que foi ele que tentou executar. Foi ele que montou essa estratégia. Por que ele não consegue explicar pra gente isso?
Agora, Diogo, o Bagé testou essa situação aí do... Diga, Picão. Antes do Picão, né? Vai falar Antônio Dutra Júnior com a gente aqui na Zona Mista, tá? Tá bem, vamos aguardar o Vestir Futebol. Tá aí uma manifestação que a gente espera e cobrou muito nos últimos anos, né, Bagé? Do dirigente quando o Grêmio né, pagava preços altos aí em resultados. Diga, o Fontes. Não, até sobre isso, o Antônio Dutra Júnior vai falar, né? O Bagé citou rapidamente ali a questão do Pelaipe, né? Citando até o fato quando ele trabalhou anteriormente. Mas assim, o Picão até que tá nas viagens pode até trazer algum relato melhor, porque eu sei que esse corpo a corpo nas viagens ele é um pouco melhor. Mas conversando com algumas pessoas, dentro daquilo até que eu vi na arena no último jogo, tá? O Castro ele goza de muito prestígio perante a direção do Grêmio, mas muito mesmo, tá? Questão até de admiração ao treinador, tá? Muito, claro. Uma derrota como hoje, não sei como é que interfere isso. Mas, pelo menos por enquanto, o Castro tem muita, mas muita moral mesmo com a direção do Grêmio. É que agora entra no que citou o Bagé a importância da leitura de um cara experiente como é o Pelaipe, né? De chegar no Luiz Castro e dizer assim, professor, olha só. Deixa eu ver o teu plano de jogo aqui. Bota aqui na mesa aqui o teu plano de jogo, por favor. O que tu passou pros jogadores antes do jogo ali. Bota aqui pra eu ver, por favor. Aí o Castro vai dizer, olha aqui, ó. Eu pedi pro Noriega entrar entre os zagueiros, eu pedi pro Arthur cuidar esse espaço aqui, e eu pedi pro Edenilson cuidar esse espaço aqui. Daí a gente vai olhar o jogo. Noriega não entrou entre os zagueiros, o Arthur tomou um monte de bola nas costas, o Edenilson também. Aí vai a leitura do Pelaipe. A culpa é do jogador que dentro do campo não entende, que não consegue fazer, ou a culpa é do professor que não tá passando bem? Aí é uma investigação um pouco mais a fundo de entender. A ideia tá sendo captada como tem que ser, ou a culpa é em si do jogador dentro do campo que não tem entendido isso? Lembrando que isso foi fala do Marcos Rocha em um jogo, acho que foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro fora. Foi uma viagem. Isso. E ele falou, a gente ainda não assimilou totalmente as ideias do Maracanã. Do Castro, né? Exatamente, né? Porque se um cara de um sistema defensivo não tivesse... Balbuena aqui falando com a gente. Balbuena, hoje na coletiva o Luiz Castro falou sobre uma desordem que está acontecendo na linha defensiva, tem dificuldade de entender e de se posicionar da forma que ele pede. O que tem acontecido que o Grêmio tem tido tantas dificuldades defensivas? Acho que quando a gente fala no setor defensivo, a gente fala do time todo, né? Quando a gente está sem bola. É questão de saber no momento certo para pressionar, não sair um atrás do outro e abrir espaços. Mas é uma questão que a gente tem que melhorar e a gente é consciente disso. Hoje a gente não fez uma grande partida, em contrapartida o adversário fez uma ótima partida e por isso o resultado foi desse jeito. Como tem sido o retorno após essa lesão? Tanto tempo sem jogar, tá conseguindo ficar fisicamente tranquilo? Aos poucos estou pegando ritmo, o único jeito é jogando, estou me sentindo melhor do que eu esperava, estou me sentindo bastante bem. Isso fala também o bom trabalho que o departamento médico do clube tem feito, da minha parte também. O meu objetivo é, logicamente, ajudar a equipe no momento que o time precisar e da minha parte eu, logicamente, dar a minha melhor versão fisicamente para poder conseguir isso. Como é que está sendo até esse momento assimilar o trabalho do Luiz Castro? Vocês estão conseguindo compreender o que ele deseja também na sequência das partidas? A gente está trabalhando, né? A gente tem um mês de trabalho com ele, quase isso, né? Muitos jogos no meio também, influencia muita coisa. Estamos em um processo disso, a gente sabe o que o Mister quer, a gente tenta implementar isso dentro de campo, logicamente tem a dificuldade de enfrentar adversários fortes, mas é um processo, né? Não vai sair de primeira as coisas que ele quer, e a gente tem que continuar trabalhando, né? Logicamente esse tipo de resultado afeta, mas a gente acredita no trabalho que tem feito. O elenco a gente tem uma plena confiança em todos que a gente vai conseguir dar rumo certo para o time. Mas por que uma postura tão ruim como a de hoje, Balbuena, defensivamente falando? Até o Luiz Castro falou sobre a questão de marcação baixa, daqui a pouco o entendimento do sistema defensivo como um todo. Você consegue ter uma leitura do que aconteceu há pouco aqui no Morumbi para o Grêmio ter um nível tão baixo? Conjunto de fatores, né? O adversário também joga, sabe aproveitar os espaços que a gente deixa, isso é mérito deles também e logicamente falha nossa de deixar espaços, né? Tanto no meio, na frente, atrás,
como eu falei no começo, quando a gente fala de setor defensivo, quando a gente não tem a bola, a gente quer sair pressionar e tá deixando espaço no meio onde o adversário aproveita. Esse tipo de coisa que a gente tem que corrigir. Quando a gente ganhou do Botafogo, a gente também teve esse tipo de descoordenações. Não é só quando perde a gente fala que tem que melhorar, a gente sabe que está no processo e continuar trabalhando. O único jeito é trabalhar. A gente, como eu falei agora, a gente tem plena confiança no elenco que a gente tem, no trabalho que a gente vem fazendo e vamos seguir em frente. Tá aí, Balbuena falando com a gente, Antônio Dutra Júnior vai chegar em seguida. Tá bem, tá aí o Balbuena tentando fazer alguma análise, alguma explicação de por que os jogadores não estão conseguindo, né, jogar e assimilar. A primeira frase dele foi aquela clássica tirada do dele, né? Que é perguntado sobre o Picão perguntou da desordem do sistema defensivo. Ele disse, eu acho que o time defende como um todo, né? Coletivo. Sem a bola, todo mundo ajuda a defender. Tipo, a culpa não é minha. Na sequência vem aí o Dutra. Vamos com o Antônio Dutra Júnior. Opinião depois dessa atuação onde o próprio Luiz Castro disse que mais uma vez o Grêmio esteve abaixo, puxou para ele a responsabilidade, mas tem todo um time dentro de campo que parece que vive de altos e baixos e jogadores individualmente não conseguem dar boas respostas. Boa noite. Bom, uma atuação ruim realmente. Nós já esperávamos no início do trabalho que o Grêmio teria oscilações, claro que a gente busca que elas não ocorram, mas acreditamos que isso é de certa forma aceitável no início de um trabalho com uma mudança tão grande que nós fizemos tanto no elenco quanto na comissão técnica, nos métodos de treinamento, e agora é trabalhar cada vez mais, ajustar. O elenco está sendo reforçado, essa semana nós vamos apresentar mais 2 novos jogadores. E à medida que esse trabalho for se desenvolvendo, a gente vai sanar essas dificuldades. O que mais te assustou hoje, Dutra? Tudo bem? Boa noite. Não é questão de assustar, né? A gente sabe que é difícil jogar aqui no Morumbi, mas a gente esperava competir muito mais. Sabíamos que no intervalo as coisas poderiam mudar, a gente já tinha um plano para isso. Teve uma expulsão logo no início do segundo tempo, que aí agravou ainda mais as dificuldades que o Grêmio estava enfrentando na partida. Dutra, Marcelo Salzano, Rádio Guaíba, você falou uma frase, claro, dentro de um contexto que chamou bastante atenção agora. Vocês esperavam competir mais. Dentro disso, como é que foi a cobrança no vestiário para que o Grêmio ele tenha uma competição maior daqui para frente? Esses são assuntos internos nossos, né? Ninguém na comissão técnica, nem no grupo de jogadores, nem nos dirigentes, ninguém está feliz com isso. A gente sabe que o Grêmio poderia ter entregue mais hoje, era o nosso desejo, o desejo do nosso torcedor, e cabe a nós agora achar soluções, trabalhar mais, agregar os jogadores novos no elenco e buscar sair disso. Domingo já tem um jogo importante pelo Gauchão e a gente volta a competir novamente. Dutra, o Castro parecia um pouco irritado quando chegou na coletiva. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que foi o clima no vestiário depois de 2 vitórias e uma derrota como essa hoje. Quanto a isso, todos nós estamos irritados, não há ninguém que não esteja irritado com um resultado ruim, né? Então, assim como a gente estava muito contente, muito feliz em relação ao jogo contra o Botafogo, hoje é normal que a gente sinta-se frustrado em relação a isso. Então, é o mesmo sentimento de qualquer torcedor do Grêmio. Dutra, vocês acompanham os treinos, acompanham o dia a dia. Falta o que hoje para o Grêmio estar redondo e conseguir jogar aquilo que vocês acreditam ser competitivo? Falta tempo, falta atletas, falta os jogadores assimilarem a ideia, falta o treinador colocar uma ideia mais parecida com o elenco que ele tem hoje? O que falta? Bom, a gente está pressionado por um início de trabalho com muitas mudanças, como eu falei, uma pré-temporada que está sendo misturada com jogos importantes, jogos em 2 campeonatos que o Grêmio está disputando, uma remontagem de elenco, uma remontagem de métodos de trabalho. Então eu acredito que com mais tempo e com mais trabalho a gente vai sanar as dificuldades que o Grêmio está tendo. Quando seria isso? Eu não posso prever, eu não tenho bola de cristal, mas a gente está trabalhando bastante para que isso ocorra o quanto antes. Mas é possível fazer uma cobrança para o treinador, por exemplo, mesmo com esse quadro que você apresenta, e é um início de trabalho, mas o vice de futebol já pode sentar com o Luiz Castro, tendo aí um pouco mais de um mês à frente, e entender o que está acontecendo e tentar corrigir algum tipo de rumo, de caminho que está sendo tomado?
Trabalho isso acontece no dia a dia, né? Não existe um momento para isso. Todos nós nos cobramos, o Luiz Castro é um treinador de alto nível, ele mesmo se cobra e cobram a todos da comissão técnica, então todos nós temos as nossas reuniões diárias para isso, para ajuste de rota e tudo mais. Então não é um ponto de ruptura que em algum momento o vice de futebol vai ter que ir lá cobrar o treinador. Isso é um trabalho diário. Dutra, dentro desse ajuste de rota, o Grêmio coloca um prazo, principalmente para o Luiz Castro, para ele dar um padrão de jogo a essa equipe? Não trabalhamos com prazo, a gente sabe da evolução do trabalho, a gente, como vocês mesmos disseram, nós acompanhamos todo o trabalho que é feito no dia a dia, sabemos das dificuldades, temos os nossos diagnósticos, eu sei que vocês gostariam que nós expuséssemos tudo, mas entendo o interesse jornalístico, mas o Grêmio tem os seus assuntos internos. Obrigado. Tá, e vice de futebol, Antônio Dutra Júnior conversando com a gente. Ô Bagé, tem duas coisas que o Dutra falou aí que me chamaram a atenção, tá? A primeira, é aceitável nesse início de temporada, porque estamos numa pré-temporada. Foi o que ele disse. Aliás, eu quero saber quando é que acaba a pré-temporada, né? Porque já tá rolando aí o Campeonato Brasileiro e já tem decisão de Campeonato Gaúcho e tal. E a outra coisa é a seguinte, que ele não tem bola de cristal. Isso aí eu também não tenho, né? Eu sabia, né? Que não tinha. Aliás, o Picão foi muito bem, tanto na pergunta lá pro professor Luiz Castro quanto pro Dutra. Nosso trabalho de repórter é perguntar. Aí não existe pergunta ruim, existe resposta ruim. Só que tem um detalhe, vem cá. O Grêmio perdeu pro Inter no Grenal. O Inter também tem um técnico novo, tem um time pior que o nosso. E começou a trabalhar no mesmo tempo. O Grêmio acabou de perder pro São Paulo. São Paulo começou a trabalhar em outubro do ano passado? Não, o campeonato terminou lá em dia 7 de dezembro também. O Fluminense também. O Fluminense teve uma temporada muito mais atribulada que a nossa, lá com o Mundial e tudo mais. Não tem explicação, senhores. Tem que começar a aceitar, dizer que tá mal. Acho que, beleza, é o papel do Dutra. Eu também não espero ali, como ele acabou de falar. Cara, não vou chegar aqui e vou expor, eu entendo vocês querem que eu exponha, mas eu não vou expor. Beleza, tudo bem. Mas foi uma entrevista protocolar, beleza? Assim, ó, o cara não fala, a gente reclama, o cara fala, a gente reclama também. Não é isso que eu tô dizendo, ele tem que falar. Acho que esse é o papel dele, acho que ele faz muito bem. Não mudou o tom, tentou explicar o que deu, mas ele sabe que tem essa cobrança, é inevitável. Fique bravo ou não fique bravo. O Luiz Castro hoje falou mais da vida dele, de quando ele começou a trabalhar, o tempo que ele de carreira, que ele foi na Champions League. Mais um pouquinho ele dizer quanto é que ele tem na conta, que teve um português uma vez que falou isso, né? De quanto que tinha na conta lá e tal, quando disseram que ele poderia correr risco de ser demitido. Mas convenhamos, é o Grêmio. O Portuga pode não saber, mas o Dutra sabe o peso que tem o Grêmio e o peso que tem o Grêmio perder do jeito que perdeu hoje, né? Com certeza. Ô Picão, o Antônio Dutra Júnior ali foi apressado, tem o ônibus para sair, é isso? Isso. Obviamente teria mais perguntas a serem feitas, né? Mas foi cortada ali a entrevista pelo meio, pela assessoria, pelo tempo que o Grêmio tem para sair daqui. Ele foi pro ônibus. Ainda tem jogadores para passar, né? Por exemplo, o Amuso vai passar por aqui agora. Pois é, daqui a pouco poderia ter dado mais algumas explicações quanto os atletas Good ainda night, passam. Amuso, good night. E o Amuso passando, né? Tomando Aliás, um Red Bull com açúcar, vamos. Ugly game. Tá dando um up na glicose aí. Tô treinando meu inglês. Vai que eu preciso usar Vai que precise, né, Bagé? Vai que precise, né? Aliás, o pessoal, sobre o Amuso, eu senti ele abaixo fisicamente hoje, tá? Já tinha jogado 90 no outro jogo, daí o Amuso parece que não consegue ter uma sequência física, né? Tá sempre... Que ele é correria, remando, né? Pois ele é o cara da correria, né? Eu já não acredito no Amuso contra o Juventude, tá? Não acredito. E tu acredita no Pavãozinho Gaúcho? É que o Pavão vai de lateral Estaldinho direito à Gaúcho. ponta esquerda, é isso? Ah, o Pavão Roger. É onipresente, né? E o Roger? Que ficou fora hoje. Tem o Não, Roger. acho que ele vai, hein? Ah, vai Estão botar desacreditando muito nos meninos aqui. Nós falamos sobre os meninos, vocês estão desacreditando demais deles. Tu pode botar o Luiz Eduardo, tu pode botar o Thiago, tu pode botar o Roger. Só aí nós estamos falando de 3 garotos já. Se nós estamos em pré-temporada, vale a semifinal do Campeonato Gaúcho ou vale tentar colocar esses guris para as coisas funcionarem daqui para frente? É claro que vocês sabem a resposta, né? É que se nessa catrefa que a gente já tá enfiado aí sem conseguir render, se é eliminado em todo o Campeonato Gaúcho, aí a fumaça piora, né?
A primeira resposta do Castro na coletiva contra o Novo Hamburgo, quando perguntado sobre a escalação, ele responde. Ele diz assim, olha, a gente saberia o peso, a gente sabe o peso que teria se um insucesso hoje. Então eu acho que a resposta do jogo contra o Novo Hamburgo é a mesma resposta pro jogo contra o Juventude. Ele vai com uma força máxima e a força máxima não tem os meninos. Pô, a análise ali, que o Nicole citou ali, enquanto o Felipe... Eu me perdi. João Pedro se escondeu ali atrás do rapaz. Porque ele passou atrás ali das caixas, pô. Ô, João Pedro. Será que ele não queria falar? Eu fiquei com essa dúvida. Cara, eu tô com uma leve impressão que ele não queria falar. Eu acho que não queria falar. Pô, tá louco. Tem que rir, porque olha... Tem que rir pra não chorar. Vou dar uma olhada no replay aqui. Não, olha o replay ali depois, ele passa escondidinho assim, ó. Ali a Parece caixa aquele ele... filme Não é muito se fácil for pro João capaz. Pedro se esconder, né? Se fosse o namorado, né? Agora João Pedro. Mas passou escondidinho ali o nosso João Pedro. Também o roupeiro não é muito pequeno, né? O enamorado ali sumia, né? Não sei se não passou junto, né? Pode ter passado Pode junto. ter passado junto ali. Bom, os jogadores do Grêmio vão deixando rapidamente. O enamorado chutou uma bola gol que eu fiquei com medo dele machucar o goleiro dos caras. Mas achei que ele entrou bem, tá, Bajé? O enamorado. Ele é driblador, né? A proposta dele é essa, né? Aí o TT, podia dar umas explicações aí, TT. Estamos esperando aí, né? Carlos Vinícius. Ó, chamei o Carlos Vinícius aqui, o Diogo, ele falou assim, ó, o William vai dar um toque pra vocês. Ah, o William vai falar? Ó. Tem que falar mesmo também. Aliás, eu fiquei me coçando no segundo tempo aqui, né, pra fazer uma pergunta pro Felipe, pro Bagé, mas me guardei. Eu vou me aguardar pra um momento mais oportunista. Tá, perfeito, vamos lá. Começamos a jornada com o Charlie, dizendo que o árbitro tinha algumas limitações quando o assunto era regra. E agora... O jogo provou, né? Isso, e agora tu, como apresentador da jornada, diz que não vai fazer uma pergunta. Não, eu vou me aguardar para um momento mais oportunista. Perfeito, como eu posso apresentar e perguntar nesse momento, eu vou aguardar, né? Mas fiquei esperando para perguntar se o William entrou no jogo ali, quando foi substituído ali, né? Aguardando. Mas é que assim, eu quero que tu faça todo esse teu oportunismo que o veneno tá escorrendo aí no canto da tua boca. Eu te conheço. Sabe quando? Quando ele começar um jogo. Eu quero ver ele jogando na frente do Arthur ali com todo... Agora, quando já entra no... Mas eu nem tô brabo com o William ou com o Edenilson. Eu tô brabo com o Mister. O critério do Mister que ele deveria ter explicado. Só, olha, pessoal, eu acho que eu errei em colocar o Edenilson e aí eu botei o William. E o William foi mal também. Mas explica isso. Agora ele simplesmente monta todos uns cadernos... Tudo direitinho, tudo protocolar e pum. Com 39 minutos ele jogou fora a própria ideia. É isso que mais me incomodou hoje, sabe? Assim, de preocupação para o futuro, é que eu já não sei mais qual é a ideia dele, né? Cara, o Carlinhos, para aquilo que é sacanagem, o cara tá sempre pronto. Bota aí, ô Carlinhos. VAR. Olha lá, ó. Olha o VAR. Olha lá o João Pedro, lá. Olha lá. Ah, ele veio se escondendo. Olha lá se escondendo. Ali. Espetáculo, hein, João Pedro? Deu Carlinhos, aquela olhadinha, né? Carlinhos. Aquela olhadinha de assim, não tô me vendo. Igual ele tava no jogo. Tá marcando só na olhadinha. Só na olhadinha. Tá ali o pessoal do São Paulo se preparando bastante pra falar. Ô, Bagé, enquanto não passa ninguém, o pessoal tá com pressa que amanhã quer fazer as compras no Desco, né? Só pode ser isso mas aí, né? Já baixa o aplicativo do Clube Desco, aproveita aí o QR Code que tá na tela, registra no teu CPF pela pessoa física ou na pessoa jurídica pelo CNPJ. O Desco é patrocinador oficial do Campeonato Gaúcho e aí nas compras acima de R$150 pelo app, pelo aplicativo do Clube Desco, tu concorre a camisas autografadas oficiais da dupla Grenal e também bolas oficiais do Campeonato Gaúcho. Vem comprar barato no Desco Atacado. Vem comprar barato no Desco Atacado. Nicole, eu vi que enquanto não passam ali outros jogadores, a senhora, por favor, poderia... Ó, William, e aí, vai falar, William? O William vai falar aqui com a gente. William, você entende que hoje houve um erro de estratégia para o início do jogo e o treinador tentou corrigir quando tira no primeiro tempo o Edenilson e coloca você para tentar dar mais poder de ataque para o Grêmio? É difícil falar sobre alguma situação como essa quando o time acaba perdendo. Acho que temos que respeitar sempre a decisão do comandante, né, do treinador. Felizmente hoje a equipe de São Paulo acho que foi superior à nossa. Teve mais volume de jogo, criou mais situações e, enfim, depois voltamos para o segundo tempo e logo ficamos com um jogador a menos, que isso com certeza dificulta ainda mais.
porque estávamos enfrentando uma equipe como São Paulo, uma equipe que tem muita qualidade, jogadores de muita qualidade técnica, um time que joga muito bem. E hoje acho que o São Paulo foi superior a nós. William, agora tem que lamber as feridas e já pensar no final de semana contra a equipe do Juventude, e é uma partida decisiva, né? E o que chamou a atenção aqui para nós, e com certeza vocês devem ter conversado no vestiário, o nervosismo da equipe. Claro, tentou com a bola rolando, mas deve estar olhando ali no banco o quanto que os companheiros estavam nervosos. A bola, por vezes, estava queimando, até principalmente no sistema defensivo. Como é que foi a conversa pré-jogo, até no intervalo, para tentar tirar essa tensão e ficar um pouco mais leve para as coisas fluírem? Fato que não ocorreu nessa noite. Sem dúvida, como eu falei, quando o resultado é negativo, a gente sempre procura caçar algum tipo de situação. E como eu falei, sem dúvida nenhuma, nosso time não teve num nível equivalente ao do São Paulo. São Paulo acho que foi superior a nós hoje. Acho que eles mereceram a vitória. Nosso time realmente não se encontrou dentro de campo. Mas vamos continuar trabalhando, para continuar evoluindo. Acho que sem dúvida nenhuma nós podemos fazer melhor, temos qualidade para isso, para fazer um jogo melhor, né, de construção, de repente fazendo com que o time consiga chegar com a bola na frente com um pouco mais de tranquilidade. Mas hoje o São Paulo, como eu falei, foi superior, o time deles neutralizou muitos pontos nossos e a gente também não conseguia neutralizar algumas situações deles. Eles sempre encontravam linha de passes por dentro e isso dificultou bastante para nós hoje. Agora, William, por que o Grêmio tem tanta dificuldade para criar jogadas? E uma pergunta bem direta, vocês estão conseguindo assimilar bem o que o Luiz Castro ele quer implementar para que vocês consigam ter uma maior produtividade do meio para frente? Olha, quando você tem um trabalho novo, você às vezes demora um tempo para encaixar, né, de um dia para o outro, né, em um mês, né, em 2 meses, às vezes demora um pouco mais. Estamos aí no início de trabalho. Acho que temos feito de tudo para tentar assimilar o mais rápido possível aquilo que ele tem passado para nós e a gente poder levar para dentro de campo. Então acho que não é essa derrota hoje também que pode crucificar ou querer matar algum tipo de trabalho que a gente tenha feito até aqui. Como eu falei, acho que temos totais condições de fazer melhor, de evoluir, de trabalhar e só assim a gente vai conseguir uma sequência aí boa de vitórias. Tá aí o William conversando com a gente. Tudo muito curtinho hoje, Diogo. Pois é. Ô Bagé, assim ó, eu posso estar muito enganado, mas eu já fiquei com essa impressão do outro jogo. O William, ele tá tentando dizer alguma coisa sem dizer, né? Do tipo assim, cara, não tô conseguindo jogar aqui, eu preciso explicar pra vocês por quê. Pelo menos eu acho isso, tá? Mas eu acho que é uma sucessão de entrevistas que não dizem nada, né? Tá todo mundo... É que o discurso vem de cima pra baixo, né? Tá todo mundo se protegendo pelo tal curto tempo ainda. O Balbuena falou isso, o Mister falou isso, o Antônio Dutra Júnior falou isso, e o William foi pelo mesmo caminho. Ninguém explica o que aconteceu. Nós vamos chegar à questão que é a divina providência. Todo mundo... Eu sei que o São Paulo não é um time tão comum assim, mas o São José ganhou da gente. O Juventude recentemente nos deu trabalho. O Novo Hamburgo tentou se ensaiar. Foram poucos os jogos, mesmo no Campeonato Gaúcho, que nós tivemos tranquilidade. Eu acho que a estreia lá em Santa Cruz contra a Avenida e depois a goleada contra o São Luís de Juí. Esse aí é outro, né? Ué, fez igual ele fez com a bola na linha de fundo lá aquela hora. Só explicando, tá, o Diogo. O Igor pediu que o William fosse o último a falar com a gente. Eu não tinha ouvido, aí pedi pro Marlon parar, ele foi parar e aí o Igor pediu que ele seguisse porque eles estão com o horário apertado. Tá bem, então o trabalho da Zona Mista infelizmente encerrou, é isso, Picão? O voo não é fretado? Sim, encerrou e o Marlon me parece ter sido o último jogador também. É que é as duas o voo, né, Picão? É isso? Isso, é as duas. Vai ter que atravessar até Guarulhos, né, Bagé? Vai levar ali uns 35 essa hora, né? Talvez. 40 minutos, não sei se leva tudo isso. Voo fretado, bom, é que tem um aeroporto, né? Tem um horário limite, talvez. Mas se bem que o aeroporto internacional de Guarulhos não fecha de noite, né? Pois é, não fecha.
Ô, Picão, então fecha daí, então, arremata pra nós, então. Vamos lá então, Diogo. Depois dessa derrota, os guerreiros ganham a tão sonhada folga na quinta-feira, voltam na sexta pela manhã, visando o confronto de domingo contra o Juventude. Lembrando, teve alteração, só para fazer um adendo, o Grêmio pediu a alteração do horário do jogo, né, para respeitar a regra da CBF de 66 horas entre um jogo e outro. Não pediu a troca do dia veio a partir da detentora dos direitos. O Grêmio, por exemplo, disse que não se importaria de jogar, por exemplo, sábado 8h30 da noite, 8 da noite, que já cumpriria o horário. A troca do dia foi feita pela detentora junto com a federação. Então, colocando esse adendo também, representação na sexta-feira e jogo no domingo, 5h30 da tarde.